A paz do Senhor. Este é o canal Evangelho Puro e Simples e a finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma bem simples e prática e mostrar que a palavra de Deus ela tem sim aplicação pessoal na nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante. Peço que você fique comigo até o final, não pule nenhuma parte do vídeo, para que você possa compreender o que está sendo dito, colocar em prática na sua vida e ter êxito naquilo que você está empreendendo, tá bom? Bom, hoje eu quero falar com você sobre construa muros espirituais. Hoje, nos dias de hoje, onde as pessoas estão inseguras, onde infelizmente a violência está muito grande, aquelas pessoas que têm mais condições, o que elas fazem nas suas casas para que elas se sintam mais protegidas? Elas constroem muros bem altos e aqueles que têm condições colocam uma cerca elétrica. Além da cerca elétrica, coloca também câmeras. Além das câmeras, ainda coloca alarme. Além do alarme, quem tem mais condições ainda coloca ali um segurança, para ficar vigiando a casa, para vigiar a segurança daqueles que estão dentro da casa ou de uma empresa. Não é verdade? Por quê? Porque as pessoas têm medo de serem atingidas e de terem suas vidas tiradas, né? Então as pessoas se preocupam muito com a proteção. E não é diferente também na nossa vida espiritual. Assim como nós temos preocupação com a nossa vida física, nós temos também que entender que nós somos seres espirituais e que nós precisamos também de um muro de proteção na nossa vida, espiritualmente falando. E que, através desse muro de proteção, quando eu crio esse muro de proteção, muitas coisas na minha vida que antes davam errado, agora vai começar a dar certo. Porque quando eu faço um muro espiritual e não deixo nenhum tipo de brecha, fica muito mais difícil para o inimigo ter acesso à minha vida. E com isso eu consigo vencer, eu consigo passar pelas adversidades da vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. Alessandra, como eu construo um muro? Porque o muro, ele é tão importante que as cidades antigamente, nos tempos bíblicos, as cidades eram cidades que eram fortificadas. Essas cidades fortificadas, elas eram cidades que elas tinham um muro. E esses muros, eles eram grandes, eles eram bem altos, e além deles serem altos, eles ainda tinham torres mais altas ainda, com um guarda ali vigiando. E esse guarda, por estar em um lugar muito alto, ele tinha uma visão privilegiada. Esse guarda sabia quando alguém inimigo estava vindo para atacar, porque ele via muito, muito longe. E nós precisamos ser esse guarda na nossa vida. Nós precisamos ter esse muro bem alto e bem grande, onde dificilmente o inimigo vai conseguir entrar, e ainda ter essa torre de vigia, justamente para ter uma visão privilegiada e não abrir guarda para que o inimigo entre. Então, como que eu faço isso na minha vida espiritual? Como eu construo esse muro que é tão importante para me proteger? Primeiro, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, nos fala justamente da importância, o quanto é necessário nós conhecermos a Deus. Segundo, não basta só conhecer, você tem que conhecer e praticar. A nossa vida espiritual, ela se assemelha muito à nossa vida secular. Nós vamos para a escola, aprendemos algo na escola e colocamos em prática na nossa vida. Assim, por exemplo, quem faz um curso técnico, por exemplo, você vai ali e aprende uma profissão e depois você vai colocar aquilo que você aprendeu em prática. E quanto mais conhecimento você tiver a respeito da sua profissão, melhor profissional você será.
E não é diferente na nossa vida espiritual. Nós temos que conhecer a mente de Cristo e conhecê-lo através da Bíblia, né? Ter aquele compromisso de orar, de buscar o conhecimento de Deus através da palavra e pegar essa palavra e colocar em prática. Porque se você lê, mas não coloca ela em prática, você não vai ter resultado, né? E a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui é o próprio Jesus falando da necessidade de se conhecer a palavra de Deus e de praticar essa palavra. Quando você conhece a Deus e pratica a palavra, você já começou a fazer a base bem sólida do seu muro. Você já começou a fazer um alicerce sólido, a qual o vento não poderá derrubar. Porque essa base é tão sólida, ela é tão perfeita, que ainda que o inimigo se levante contra você, porque vai se levantar, como foi nos tempos passados, quando Neemias foi reconstruir o muro de Judá, os muros que estavam destruídos, porque Deus falou com aquele povo: olha, se vocês continuarem na desobediência, eu vou mandar juízo sobre vocês. Só que aquele povo continuou com o coração endurecido, desobedecendo ao Senhor. Então o Senhor mandou o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia entrou, destruiu o templo, destruiu o muro, destruiu totalmente Judá. Deixou ali poucas pessoas, e essas poucas pessoas que restaram viveram em miséria. Tudo porque estavam desobedecendo ao Senhor. Tudo porque estavam vivendo uma vida distante de Deus. Mas Deus, antes de executar o juízo, Deus sempre avisa, justamente para que dê tempo ao homem se arrepender, para que dê tempo ao homem olhar para ele mesmo e ver naquilo que ele está errando e se consertar. Porque Deus não tem prazer em trazer juízo sobre ninguém, mas Deus ama, Ele é Pai, e como Pai, um Pai amoroso que Ele é, e Ele quer ver a sua felicidade, Ele te corrige, Ele me corrige. Então Ele queria uma correção, Ele queria que aquele povo vivesse uma vida santa, mas aquele povo estava desobedecendo. Então Deus mandou a Babilônia contra aquele povo, e aquele povo teve sua vida destruída, porque não estavam seguindo os caminhos do Senhor. Só que Deus é misericordioso e depois trouxe o povo de volta, porque Ele falou que esse castigo seria temporário, seria por 70 anos. 70 anos depois, Ele traz o povo de volta, Ele começa a reconstrução do templo, Ele começa a reconstrução do muro, e esse muro era algo tão importante, trazia uma proteção tão grande para o povo, que os inimigos que moravam ao redor fizeram de tudo para parar a construção deste muro, porque eles sabiam de uma coisa, que quando aquele povo estava em obediência a Deus, ninguém conseguia sucesso contra aquele povo. Todos os que se levantavam, eles caíam, porque Deus era com aquele povo. E Deus era o maior muro de proteção que aquele povo tinha. Então, Deus sendo com eles e ainda construindo um muro também físico, seria muito mais difícil eles entrarem e de alguma maneira prejudicar aquele povo. Por isso que nós estamos precisando ser firmados no Senhor. Porque quando nós estamos em obediência a Deus, Deus é o nosso muro de proteção. Ele nos ensina, nos instrui, né? Então, quando nós conhecemos a Deus e colocamos a palavra dele em prática, nós já fazemos um alicerce bem sólido no nosso muro, onde dificilmente algo conseguirá penetrar, algo conseguirá destruir, porque o alicerce é bem sólido, né? E aí nós vamos começar agora, depois que o alicerce está pronto, que é conhecer a Deus e colocar a palavra dele em prática, nós vamos começar pouco a pouco levantando esse muro. Como? Vigiando e orando. A palavra de Deus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja a importância de vigiar. Veja a importância de você olhar ao seu redor, fazer uma análise e orar com respeito a isso. Você tem que vigiar no que você fala, com quem você fala, os lugares que você tem andado.
as escolhas que você tem feito. Essas escolhas que você tem feito, quais são as consequências depois? Nós precisamos vigiar. Porque quando nós vigiamos, quando nós vigiamos e oramos, nós tomamos decisões mais assertivas, decisões que irão nos fazer ter sucesso, né? Nós tomaremos decisões mais corretas. Outra coisa para o nosso muro, jejuar. Quando nós jejuamos, nós quebramos a nossa carne, mostramos mais dependência de Deus e vencemos as tentações, porque muitas são as tentações que vêm sobre nós. A palavra de Deus em Mateus 4 nos fala que Jesus foi tentado, mas Jesus venceu a tentação, porque ele estava jejuando e buscando a Deus com todo o coração. E quando a tentação veio, o maligno veio tentar Jesus com a palavra, mas Jesus se defendeu através da palavra de Deus e o inimigo teve que bater em retirada. Por favor, entenda algo, nós somos seres espirituais e precisamos, assim como nós temos preocupação com a nossa vida física, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual e nos proteger dos ataques do maligno, porque muitos são os ataques, mas quando nós estamos buscando em Deus, nós começamos a romper em fé, jogar por terra as barreiras e sermos vitoriosos. E é essa vitória que eu quero para você. Eu quero que você sinta essa alegria do Senhor, porque quando o muro de Judá foi reconstruído, a palavra de Deus lá em Neemias 12, versículo 42, diz que a alegria daquele povo foi de maneira tal que todos que estavam ao redor ouviram a alegria. E é isso que eu quero que você tenha em sua vida, a alegria do Senhor, que é a sua força. Bom, se você gostou, peço que você compartilhe, comente, tá? É muito importante o seu comentário, até mesmo se você precisa de oração. Tem pessoas que estão fazendo pedido de oração aí, nós já estamos orando, tá bom? Por essas pessoas. Se você precisa até mesmo de um pedido de oração, deixa aí no comentário, tá bom? Então se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, aperta aí o sininho para que todas as vezes que nós entrarmos aqui você seja notificado, tá bom? E você ter vitória. Que a paz do Senhor venha sobre você, sobre o seu lar, te dando direção em todas as áreas da sua vida. Que você consiga construir os muros espirituais. Em nome de Jesus. Amém.